Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, desculpa pelo barulho, eu estou gravando à tarde e aqui na minha casa é muito barulhento. Mas eu tô trazendo essa apresentação apenas para conversar um pouquinho com você sobre metodologia. Metodologia de um trabalho científico, pode ser um trabalho de conclusão de curso, pode ser um trabalho de conclusão de mestrado, pode ser uma pesquisa. Tá? Eu acho importante a gente esclarecer que existem algumas diferenças, não são muito grandes, mas são consideráveis, entre, entre um trabalho de teor quantitativo e um trabalho de teor qualitativo. Né? As metodologias são bastante diversas. Então, por isso eu falo só sobre essa lâmina de apresentação, tentando mostrar algumas diferenças entre os dois tipos de trabalho. Bom, então, assim, na metodologia, a gente costuma trazer essas seções, essas subseções, digamos. A primeira é o tipo de estudo. Então, nós vamos dizer se nós estamos, né, trabalhando num estudo quantitativo, né, se o nosso recorte é quantitativo, que pode ser, então, geralmente são estudos epidemiológicos, desde estudos muito simples, descritivos, né, que apenas, então, analisam frequências ou prevalências de eventos, de agravos, né, de mortes, de doenças, ou se são estudos com um recorte um pouquinho mais elaborado, que seriam os estudos transversais, os estudos ecológicos, aqueles que a gente não trabalha, que a unidade de análise não é uma pessoa, mas sim um território, né, médias, é um bairro, países, etc. Tá? Estudos de casos e controle e estudos de coortes, aqueles que a gente acompanha uma população que inicialmente não tem a doença objeto do nosso estudo e a gente vai no tempo aguardando até que ela se manifeste. Então, o primeiro item, nós vamos caracterizar que tipo de estudo é o nosso. Pode ser um estudo qualitativo. Nós temos também diferentes modelos, diferentes possibilidades, né, de arranjos de termos estudos qualitativos. Pode ser histórias de vida, pode ser narrativas, pode ser uma etnografia, então estudos mais do campo da antropologia, pode ser estudos de caso. Teve uma época que eles estavam em baixa, mas eles podem ser muito interessantes, muito importantes na saúde coletiva, na avaliação de serviços. Os estudos de caso são bastante importantes. Pode ser todo aquele campo da pesquisa-intervenção, da pesquisa-ação, pesquisa participante, aquelas pesquisas em que o pesquisador faz parte, né, ou ele está trabalhando a serviço de um determinado grupo, de uma determinada classe, de uma determinada organização. E as cartografias, é um estudo bastante utilizado pelas ciências sociais, pela psicologia, em que também o pesquisador ele está muito envolvido nesse itinerário, nesse processo da sua pesquisa. Então, e ainda estudos mistos, não apenas estudos quanti-quali, mas estudos em que a parte quantitativa e a parte qualitativa, elas estão muito interrelacionadas. Por exemplo, a gente tem um trabalho em que faz uma série de entrevistas ou faz grupos de pessoas e depois entrevista individualmente alguma daquelas pessoas, faz um vídeo. Então, estão relacionados. Os dados da parte quantitativa e da parte qualitativa, eles têm uma ligação bastante profunda. Depois vai ter o que nós chamamos, né, onde que nós vamos fazer esse estudo, esse trabalho. Vai ser o local de estudo, nós vamos descrever, são unidades básicas de saúde, né, são um determinado território, são dados do sistema de informação. E no caso do estudo qualitativo, a gente vai chamar de cenários, apenas, né, uma forma, digamos, mais amena de nós falarmos no local de estudo. Nós vamos falar da população do estudo. Nos quantitativos, nós trabalhamos, então, com amostras, geralmente com amostras, pode ser amostras aleatórias, amostras sistemáticas, amostras por conglomerados, pode ser dados de sistemas de informação já existentes, dados do DataSUS, por exemplo. E nos estudos qualitativos, a gente vai trabalhar com amostras, então, intencionais, muitas vezes elas são pequenas, né? Ou com informantes-chave para um determinado assunto, ou ainda um estudo de caso, em que a nossa população, então, vão ser as pessoas que trabalham ou que consultam um determinado serviço, ou que vivem em um determinado território.
Depois vai ser a parte de coletar, como é que a gente vai buscar essas informações, né? Nos qualitativos, a gente tem chamado essa parte de produção de dados. Os dados são produzidos, a gente constrói, né? Construímos instrumentos, construímos locais, construímos ideias para produzir esses dados, né? Nos estudos quantitativos, muitas vezes, não é imprescindível que se faça, mas muitas vezes a gente trabalha com piloto, com teste piloto, que a gente vai testar tanto o nosso instrumento, né, de produzir dados, quanto o local, por exemplo, nós podemos pensar, né, a duração que é de cada instrumento, de cada entrevista, ou a acessibilidade daquele local é possível, ou até o linguajar, o tipo de linguagem que nós estamos usando, aquilo é compreensível para aquela população, precisamos fazer um tipo de arranjo, né, ou coisa e tal. E no qualitativo, muitas vezes, esse piloto nós chamamos de simulação, né? A gente vai dramatizar, ou a gente vai trabalhar com outro grupo, aquele tipo de instrumento, ou aquela forma que a gente está pensando em utilizar para produzir os nossos dados. No estudo quantitativo, a gente vai usar questionários, muitas vezes são questionários fechados, né? Ou, testes, a gente pode aplicar testes, a gente pode utilizar escalas, tipo escala de Likert, muitas vezes para ter uma ideia da opinião das pessoas, né? Do grau de satisfação em relação a determinado procedimento, determinado serviço. Ou também nós podemos trabalhar com dados já obtidos, né? já coletados por outros pesquisadores ou por outros sistemas de informação, que são os dados secundários. E nos estudos qualitativos, nós vamos trabalhar, então, em vez de fazer um teste piloto, nós podemos dizer que nós vamos simular, nós podemos, como coloquei antes, dramatizar esses dados, ou, né, ver como o tempo, nós podemos trabalhar em termos de duração da entrevista, se aquilo é muito longo, muito pequeno, em termos de compreensão daquele instrumento, daquela entrevista que a gente está pensando em aplicar. Mas a gente também pode trabalhar com observações, com imagens, com filmagens, com gravação de conversas naturalísticas, por exemplo, os linguistas utilizam muito histórias de vida, narrativas. Então, e esses são os procedimentos que a gente vai usar para obter os nossos dados. E uma outra parte importante vai ser como que nós vamos analisar esses dados. Geralmente, nos estudos quant, a gente vai organizar esses dados em planilhas. Às vezes, a gente está trabalhando com um tipo de formulário que ele já vai fornecer, depois ele já vai tabular, né, esses dados, ele já vai nos oferecer no final uma própria planilha, tipo, né, pronto, nós já vamos ter os dados, nós não vamos precisar digitalizar esses dados, né, digitar esses dados, eles já vão estar prontos para a gente. E geralmente a gente aplica testes estatísticos. Um dos softwares, né, que a gente usa bastante é o SPSS, mas existem outros que a gente pode usar dependendo do grau de sofisticação da análise que a gente está querendo fazer. Então, muitas vezes a gente vai explicar também, né, na parte do método, como que nós pretendemos analisar esses dados. E nos estudos qualitativos, né, os métodos, o tipo de análise mais utilizadas são análises temáticas, análise de conteúdo é uma delas, análise de discurso, análise hermenêutico-dialética, análises linguísticas também, né, que a gente pode fazer quando a gente grava conversas informais ou mesmo conversas institucionais, por exemplo, consultas médicas, pessoas que fazem, né, reclamação em serviços policiais, né, no âmbito jurídico, então também pode-se utilizar conversas institucionais. E, por fim, as considerações éticas, né, se esse estudo já faz parte de alguma pesquisa maior, que já foi aprovada por um comitê, se ele é usa dados abertos, por exemplo, sistemas de informação já disponibilizados ao público, então não há necessidade de passar por um comitê de ética para ser aprovado. Então, eu acho que é importante essas pequenas diferenças que existem entre um tipo e outro de estudo em termos de metodologia, para vocês se situarem melhor
nesse momento que vocês estão elaborando, estão confeccionando o projeto de dissertação de mestrado de vocês. Então, era isso. Muito obrigada e aberta para as perguntas. Até a próxima.